Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar um pouco sobre a briga que está acontecendo entre os designers e as inteligências artificiais que estão sendo super difundidas aí e utilizadas pelo público em geral. Primeiro, editor, solta a vinheta aí pra gente. Bom, eu vou falar dos dois extremos, tá? Eu já trabalhei com vários designers, tanto para desenvolvimento de sites, aplicativos, logos e tudo mais, quanto designers mais artísticos que usam caneta e tudo mais, né? Vamos lá. Primeira coisa, né? As IAs vão substituir os designers? No meu ponto de vista, não, tá? Em algumas áreas, em específico. As IAs ainda são ruins para algumas coisas, elas vão evoluir, obviamente, mas elas têm certas limitações porque elas funcionam baseadas em um banco de dados, né? E esse banco de dados, eles catalogam ali, vamos dizer, uma série de imagens, e essas imagens elas vão ser processadas por machine learning para poder gerar outras imagens baseadas naquelas e tal. Eu vejo que os artistas reclamam muito que tem muita obra que não foi cedida para uso de machine learning, que está sendo usada para poder treinar essas inteligências artificiais e tudo mais, e às vezes até gera imagens com assinatura ali, blá blá blá. Nesse caso em específico, obviamente que eu acredito que os criadores dessa IA que está fazendo a base de dados, eles precisam, né, de certa forma ser responsabilizados por caso eles estejam utilizando conteúdo autoral sem autorização. Por outro lado, é uma evolução inevitável. Se você é designer, você tem que entender que as coisas elas vão evoluindo. Essas IAs elas são uma evolução para algumas áreas, elas são muito interessantes. Por exemplo, eu mexo com o mercado de games, né? Você criar toda a identidade visual de um projeto do zero requer tempo e recursos financeiros para fazer. Quando você está trabalhando num estúdio indie, né? No caso da USM, a USM é um estúdio pequeno, tem pouca estrutura, não tem dinheiro infinito igual esses grandes estúdios. Então a IA ela é uma alternativa muito interessante. Por exemplo, eu estava utilizando a Midjourney para poder criar ícones para o Tales of Shadowlands. E o resultado que ela dá é muito superior à maioria dos designers que eu trabalhei até agora. E esses designs demorariam semanas, meses para poder criar esse pacote de ícones. Me custaria muito caro. E não só o fato de custar caro, custaria muito tempo para fazer. Então a Midjourney, ela ajudou bastante a reduzir esse tempo e o custo, que para estúdios indies e pequenos é uma excelente alternativa. Já no caso de estúdios grandes que querem concept arts bem definidos e tudo mais, aí sim eles provavelmente vão fazer uma opção por designers. Agora, obviamente, você tem que botar a mão na consciência e ver se você realmente é um artista que está num nível de se incomodar com as IAs, porque no meu ponto de vista, artistas que são extremamente bons, né, que são qualificados, que têm experiência e tal, eles não estão se preocupando muito com isso, honestamente falando. E se estiverem, eles estão mais, assim, é a mesma coisa de você perguntar pra mim se eu acho que alguma IA vai substituir o programador. Eu não tenho nenhum problema se chegar uma IA que programe. Eu acharia ótimo, honestamente. E eu, como programador, o que eu faria nesse sentido? Eu me utilizaria dessas IAs para poder facilitar meu trabalho. Porque muitas das vezes eu não tô com cabeça para poder sentar e escrever código. Então, se eu tivesse uma IA que eu pudesse dar comandos para ela e ela escrever o código para mim, pô, excelente, cara. Mas eu me tornaria muito bom utilizando essas IAs como ferramenta para poder otimizar. E eu acho que no final a IA ela vai servir para o designer dessa mesma forma. Porque a IA ela só vai gerar baseado no que você está escrevendo. Então você precisa ter um olhar crítico de designer, um olhar mais apurado para poder ver se as imagens que a IA está gerando faz
ela tem sinergia dentro. Você imagina um pacote de ícones que tem mais de 1000 ícones, os ícones eles têm que conversar entre si, eles têm que ter mais ou menos ali o mesmo formato, mais ou menos a mesma coloração, um pouco o fundo tem que ser parecido. Então você tem que meio que aprender como utilizar essas ferramentas para conseguir gerar resultados satisfatórios dentro do espectro daquilo que você está criando. Então meio que você vira como se fosse um diretor de arte ali, vamos dizer assim, para poder guiar a parte visual do negócio e utilizar as IAs como uma ferramenta para facilitar a sua vida. E nada te impede depois de você pegar essas imagens geradas pela IA e trabalhar elas no Photoshop, mexer na coloração, na iluminação e tudo mais, para poder deixar do jeito que você quer. E ela vai facilitar e vai ter um requinte de detalhes que muitos designers não vão ter paciência para poder fazer, ou às vezes você tá com um tempo curto para entregar um job. Então para mim o designer que se adaptar a utilizar essas ferramentas como um plus, vamos dizer assim, aos conhecimentos que ele já tem, ele tá muito mais próximo da realidade do mercado no futuro do que se ele simplesmente ficar gritando e falando que isso não é arte e blá 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 blá, que é cópia de imagem, tá? Assim, na ponta, honestamente, pro cara que tá utilizando ou que vai utilizar, ele não tá muito se preocupando com essas questões egocêntricas da classe, tá? É a mesma coisa que se eu fosse falar isso, a IA tá destruindo, vai destruir as vagas de programadores e tal, não sei o quê. Para os bons profissionais, não vai fazer diferença. Ainda vai precisar de um ser humano ali para conseguir comprovar se aquele código tá exatamente do jeito que deveria estar, se tá dentro das regras impostas com design pattern e tudo mais. E pro design não é diferente. Eu acho que brigar por causa dessa evolução é a mesma comparação esdrúxula dos carroceiros que faziam protesto quando surgiu o carro. É um passo evolucionário dentro do ecossistema que já está disponível com excelente qualidade, tá? Eu recebi várias mensagens falando assim, que é chato vocês escolherem utilizar IA em vez de contratar, dar oportunidades para designers e tal. Isso não, uma coisa não elimina a outra. A Usme tem designers, ele tem designers para coisas específicas, são excelentes profissionais e eles fazem coisas que a IA não faz. Eles vão mexer com o layout do site, com o UI do jogo, criar cartas e tal. Por exemplo, você pega um card game, você pode criar um layout da carta com designer e você pode criar a arte interna da carta usando a inteligência artificial. Você vai economizar muito tempo e muito dinheiro fazendo isso. Mas você tá tirando o emprego de designers lá. Cara, não tem jeito. É um passo evolucionário, vai ter os pós e contras. Já tá acontecendo. Não é que vai acontecer, já tá acontecendo. Né? Ou você se adapta a essa realidade, ou você vai procurar outra área para atuar, entendeu? Mas honestamente, pelo andar da carruagem, a IA ela vai começar a aglutinar várias partes de criação que antes eram feitas por pessoas. Parte musical, já vi alguns casos de IA que faz movimentação, que eu acho super interessante, porque é super difícil fazer animação de personagem, IAs que estão sendo utilizadas para criar modelos 3D, é super interessante a ideia, a própria NVIDIA está fazendo um cara desse, né? Fora que tem vários processos que estão sendo feitos aí de fotorrealismo, que você, através de fotos, você consegue fazer modelos 3D, né? Então assim, daqui a pouco a galera do 3D vai começar a reclamar por causa de uma IA que faz o modelo 3D. Cara, seja um excelente profissional na sua área, crie coisas que as IAs não vão conseguir fazer, ou utilize essas IAs para melhorar o trabalho que vocês já estão fazendo. E é isso. E a gente se vê numa próxima. Se estiver gostando do conteúdo, compartilha aí que minha filha tá chegando aqui. Até mais. Valeu!